A paz do Senhor, meus irmãos, é uma honra e privilégio estar com vocês neste devocional e minha oração é que de fato o Senhor abençoe a cada família, dando sabedoria, graça, paz, para que as famílias possam ser conduzidas de acordo com a palavra de Deus e que a gente de fato tenha um lar, doce lar. O tema de hoje é família, um presente de Deus. E é um tema muito sugestivo para uma época que estamos vivendo, uma vez que o retrato da família no seio brasileiro não tem sido nada bonito, mas tem sido um retrato feio, um retrato assustador. Porque em muitos lares tem crescido a violência doméstica. Com a pandemia, então, isso se multiplicou. Muitos lares ficaram sem o seu sustento principal, porque o seu líder maior, o líder da família, quem sabe foi mandado embora nessa pandemia. Em muitos lares aconteceu de fato isso. Em outros lares, o relacionamento que já não era bom entre os cônjuges pioraram. E o relacionamento entre pais e filhos também pioraram. Se o retrato do seio da família brasileira já era feio, hoje piorou. Em muitos lares, o divórcio se acentuou e ainda se acentua até hoje. O suicídio cresceu em muitos lares. A depressão também cresceu. O relacionamento das famílias está extremado. E não há o que fazer. Isso tem inquietado o meu coração, meus irmãos. Eu não sei se isso tem inquietado o coração dos irmãos, mas o meu tem inquietado muito o coração. Porque quando a gente liga os noticiários, e agora tirando essa pandemia, a gente vê um retrato nada bonito dessa família brasileira, um retrato nada bom. Há muitos membros da família que não têm prazer mais de voltar ao seu lar e de estar ali com os seus. E as famílias com os avanços midiáticos que são tão importantes, tão importante isso, a tecnologia é muito importante. A tecnologia que está aproximando eu dos irmãos, por exemplo, e os irmãos de mim, de certa forma. Nós da palavra de Deus, né? Enquanto nós ficamos aí em casa, confinados aí mais de 3 meses, os cultos foram em formatos de live pela internet. A internet é uma bênção, mas quando a internet é mal usada, os relacionamentos são trocados por redes sociais de casa. E em muitos lares há o desenvolvimento de muitos relacionamentos líquidos e virtuais, mas os pais já não conversam mais com os filhos já não conversam mais com os pais, e mesmo a família vivendo, né, junta, os filhos vivendo junto com os pais vivendo junto com os filhos, é um aglomerado de pessoas, mas cada um distante do outro e cada um no seu mundo midiático, cada um na sua rede social, cheio de seguidores ou cheio de amigos, mas amigos virtuais, desenvolvendo relacionamentos líquidos, que não é olho no olho. E os pais não conhecem mais os filhos não conhecem mais os pais estranham os filhos estranham os pais, e às vezes os cônjuges estranham os cônjuges. E a violência doméstica, então, tem aumentado. Em muitos lares, os pais deixaram de ser líderes do lar e os manda-chuvas dos lares, para então os filhos entrar com esses manda-chuvas desses lares, ou nesses lares. E a situação não tem sido nada boa. Tem crescido o número de gravidez indesejada, tem crescido o número de abortos no nosso país, tem crescido o número de filhos que se voltam às drogas, tem crescido assustadoramente os recasamentos, ou seja, uma coisa que me deixou muito triste foi olhar há anos atrás, conforme o IBGE, que o divórcio cresceu tremendamente no seio da sociedade brasileira. E pasmem os irmãos,
a instituição que mais cresceu o divórcio foi no meio evangélico. Jovens que se casam, mas estão despreparados e que na primeira briga voltam para a casa do papai e da mamãe. Então há o divórcio. Depois há um recasamento. E quando tem filhos, os filhos ficam perdidos nesse mundo de Deus, com o padrasto ou com a madrasta. E a gente fica angustiado com toda essa situação, perguntando, meu Deus, será que é possível a gente ainda ter lares felizes? Mesmo os lares assim que aconteciam essas questões, mas que entregaram a vida a Cristo e que querem ter lares felizes e feliz lar. Será que é possível, meus irmãos, olharmos para a família como de fato um presente de Deus? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas que têm mais enxergado como um peso a família do que um presente de Deus. Mas hoje nós poderemos ver que nós podemos ainda ter e constituir lares felizes. Lares debaixo do propósito de Deus. Lares debaixo da bênção de Deus. Ao ponto de nós olharmos para a nossa família e dizer, a minha família é um presente de Deus. E como fazemos isso, meus irmãos? Como fazer isso? Gênesis 2, verso 18, diz assim para nós. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Meus irmãos, percebam aqui que o homem estava só. E o texto diz que ele colocou o nome em todos os animais e cada animal tinha o seu par. E não se achava alguém que tivesse ao lado dele, nenhum animal, nenhuma coisa existente ainda, que se colocasse ao lado do homem como um ser igual, que o ajudasse ele, que complementasse ele, alguém que desenvolvesse um relacionamento com ele. E aí o texto diz que o Senhor notou isso. Puxa, o homem está sozinho. Cada animal aí tem o seu par, o mundo está todo pronto para o homem, mas ele está sozinho. Ele precisa de alguém, ou ele precisa de uma família, digamos assim. E aí Deus notou que a solidão dele não seria bom e que ele precisava de alguém. É muito interessante que ele precisou de alguém e o Senhor providenciou alguém. E alguém com algumas qualidades. Alguém que o auxiliasse, alguém que lhe correspondesse. Em que sentido? Em todos os sentidos. Sentido espiritual, sentido emocional, sentido físico. Alguém que lhe correspondesse. E outro mais, alguém que auxiliasse ele. Ele precisava de auxílio, ele precisava de ajuda na difícil tarefa que ele tinha. Foi então que Deus trouxe e fez o homem cair em um pesado sono, e aí todos conhecem essa história. E aí, o que aconteceu? Enquanto o homem dormia, o verso 21 diz assim, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Ou seja, Deus cria a mulher como parte do homem, né? E aí é muito interessante, meus irmãos, que o texto continua. Disse então o homem, esta sim, quando o homem acorda, ele vê aquela pessoa bonita do lado dele, alguém como ele, dizendo assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Nossa, ela foi tirada de mim. E ela vai ser a minha versão feminina, né? Vai ser alguém que vai me corresponder, é alguém que o Senhor colocou aqui do meu lado, e alguém para me auxiliar, alguém que me corresponda, alguém que é como eu, que é racional, que é afetiva, que é espiritual. Puxa, alguém que tem todas as qualidades de um homem. E aí o homem então diz aquela frase enigmática, né? Que há estudiosos que dizem até que Deus foi quem falou isso. Verso 2, capítulo 2, verso 24 de Gênesis. Por essa razão,
o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, Deus estabelece um relacionamento, meus irmãos. E é isso que eu queria ressaltar aqui. A família é vista como um presente de Deus desde o começo. Ou seja, o homem precisa olhar para a mulher e ver que ela é um presente de Deus a ele. Quando Deus trouxe e fez Eva e colocou do lado de Adão, a primeira reação que Adão tem é de Senhor, que privilégio eu ter essa mulher aqui do meu lado. Adão fica feliz. Adão vê que a Eva foi um presente de Deus a ele. É um presente na sua vida, contribui para a sua vida. A família é enxergada, meus irmãos, como um presente de Deus quando os cônjuges começam a se enxergar assim. Puxa, minha esposa e meu esposo é um presente de Deus a mim. Eu não posso ver o meu cônjuge como um estorvo, como alguém atribulado ou atribulada. Não. Eu preciso ver o meu cônjuge como um presente de Deus a mim, que não é perfeito, que é alguém pecador, que vai errar, que às vezes vai ser bronco, que às vezes vai ser mal educado, mas que ele é um ser humano, que Deus o colocou do meu lado e que eu escolhi me casar com ele ou com ela, estabelecer um relacionamento com ele, perpétuo, um relacionamento perpétuo, como Jesus disse lá. O que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, Jesus tinha em mente que Gênesis 2, 24 faz com que esse relacionamento seja um relacionamento perpétuo e um relacionamento de compromisso. Ou seja, mas antes de Adão estabelecer esse relacionamento em Gênesis 2, 24, o que ele tem é admiração por sua esposa. O que ele tem é gratidão por Deus ter colocado sua esposa ao seu lado. Eu acho que começa por aqui, meus irmãos. Enxergar a família como presente de Deus e a gente começar a enxergar o nosso cônjuge como presente de Deus. A base da família começa aqui. Quando eu enxergo o meu cônjuge como um presente de Deus, ela é um presente de Deus a mim. Você, irmã, ele é um presente de Deus a mim. Foi Deus quem o colocou aqui. Deixa eu vos dizer uma coisa. Se os nossos filhos conseguirem observar isso, meus irmãos, de que seus pais de fato se amam e têm gratidão de ter um ao outro na vida, o relacionamento se torna mais fácil. A relação da família, uns com os outros, o trato, vai se tornar mais fácil. O amor vai governar esta casa. Quando eu olho para minha esposa e vejo ela como uma pedra de tropeço na minha vida, significa que eu a deixei de amar. Que isso nunca aconteça conosco. Mas que a gente possa olhar para o nosso cônjuge como um presente de Deus. E aí os nossos filhos vendo isso, olha, meu pai tem gratidão porque ele tem minha mãe ao seu lado. Minha mãe é feliz porque tem o meu pai ao lado dela. Sabe, há uma atmosfera de gratidão, há uma atmosfera de amor. Meus irmãos, a atmosfera da família, as relações familiares vão ser abençoadas por Deus. Casamento é um presente de Deus, a família é um presente de Deus. E a base disso começa aqui, em Gênesis 2, bem como em Gênesis 1. Porque se Gênesis 2 é Deus quem faz a cerimônia de casamento de Adão e Eva, e ele diz aqui no verso 24, né? Por isso deixará o homem, pai e mulher, tal, com todos esses compromissos, pai e mãe, melhor dizendo, né? E com todos esses compromissos, em Gênesis 1, ele vai dizer que os filhos
também foram dados como fruto desta união. E Deus abençoou esse casamento, impetrando a sua bênção, dando filhos. Ou seja, os filhos vêm desse presente maior, que é o matrimônio, que é o casamento, que foi ali no altar de Deus tido como um compromisso fiel de eu amar minha esposa até o fim, de minha esposa me amar até o fim, da gente ter gratidão com o outro, da gente olhar um para o outro e perceber que cada um de nós é um presente de Deus na vida do outro. Minha esposa é uma dádiva de Deus na minha vida. O seu esposo, a sua esposa, é uma dádiva de Deus na sua vida. Começa por aqui. Um outro texto que fala sobre esse tema também é o Salmo 127, os versos 3 e 4. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mesmo que você, filho, ou vocês, pais, não planejaram o nascimento do seu filho, e você, talvez, filho, olhe para isso com maus olhos e diz assim: puxa, meus pais não me queriam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus queria que você nascesse dos pais que você tem. Por isso que você nasceu na família que você nasceu. Por isso que você tem o pai que você tem, a mãe que você tem. E isso foi da vontade de Deus. Pai, seu filho, sua filha. Mãe, seus filhos, seja ele homem ou mulher, são herança do Senhor. Mais do que dinheiro. É interessante que o salmista aqui, Salomão. Salomão era um dos homens mais ricos da face da terra. Salomão, ele não olha para a sua riqueza como herança. E talvez ele tivesse muito dinheiro, muita herança para deixar para os filhos, mas ele olha para os filhos como herança do Senhor a ele. Ou seja, o maior bem que Deus deu à vida de Salomão não foi o poder dele ser rei, não foi o prazer que ele teve em ser rei, não foi ser filho de quem ele era, que era filho do grande rei Davi. Não era, sobretudo, além dele ser rei, alguém que teve o título do homem mais sábio do mundo. Não. O maior presente que Deus deu a ele, a maior herança que Deus deu a ele, foram os filhos dele. Isso aqui é uma lição preciosa para nós, meus irmãos. A maior riqueza que a gente tem nessa vida são os nossos filhos. E herança a gente cuida, herança a gente ensina, porque eles são herança do Senhor. Eles são presentes de Deus na nossa vida, que o Senhor Deus nos deu para que nós cuidássemos deles, para que nós, não só fisicamente, mas emocionalmente, converse com seus filhos, agradeça a Deus pela vida dos seus filhos, invista na vida dos seus filhos, cuide dos seus filhos. Eles são dádivas de Deus na sua vida. Seja feliz. Mostra que tê-los em sua vida foi uma das coisas mais importantes que você já teve. Mostra a eles que você o ama. Verbaliza isso a eles. Esteja com eles nos momentos bons e nos momentos ruins. Passa tempo com eles, mas não passa tempo qualquer, passa um tempo de qualidade, gaste tempo com seus filhos. Eles são herança do Senhor, eles são dádivas de Deus na sua vida. Agradeça a Deus por eles. Se a coisa mais importante da sua vida é o seu emprego, se a coisa mais importante da sua vida é a igreja, é o ministério que você exerce na igreja, mude hoje suas prioridades. A coisa mais importante na sua vida é a família. Pode ser um clichê essa frase, mas nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso na vida justifica isso. Deus te colocou como sacerdote do seu lar, pai. Deus te colocou, minha irmã, como auxiliadora nesse lar. Cuide dos seus filhos.
ame os seus filhos, oriente os seus filhos, cuide bem dos seus filhos, porque eles são herança do Senhor na sua vida, eles são presentes de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Verbaliza isso a eles. Que a gente possa praticar todos esses princípios bíblicos e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós no trato com a nossa família, no cuidado com a nossa família, e que de fato nossa família seja um presente de Deus a nós, que a gente possa ver isso, que o nosso casamento possa ter essa base, que a gente possa ter essa consciência cristã e espiritual, e que a gente possa divulgar e verbalizar isso, a nossa família e as pessoas que estiverem nos ouvindo. Que a gente possa testemunhar isso com as nossas vidas. Quero orar com os irmãos para terminar esse devocional. Senhor, muito obrigado pela vida de muitas famílias que me ouvem. Obrigado pela vida da nossa família. Obrigado porque minha esposa, meus filhos são presentes que o Senhor me deu para cuidar, para amar. Peço que o Senhor me dê sabedoria, graça, bem como dê aos irmãos que me ouvem, às mães, aos pais, aos filhos. Que a gente possa, Senhor, hoje sairmos desse devocional mais cônscios e prontos para termos gratidão e alegria no nosso coração, no Senhor, pela nossa família. Que a gente possa verbalizar isso a eles e cuidar como se deve da nossa família. Ajude-nos, Senhor, porque até nisso nós dependemos do Senhor. O Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Mas se o Senhor estiver conosco, nos ajudando, nós temos certeza que nossas famílias serão famílias alicerçadas e felizes. E quando nós formos para o nosso lar, os cônjuges e filhos dirão: nós vivemos em um lar doce lar, nós vivemos em um lar abençoado lar, um lar abençoado por Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.